Olá, amigos seguidores do canal Ciso Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Como é passado a noite de jueves? Espero que todos aí passaram uma noite maravilhosa e um amanhecer muito bueno também. Um dia maravilhoso a todos. Chegamos ao dia viernes. Vamos ao vídeo da manhã de hoje, dia viernes. Chegando ao dia 21 de agosto de 2026. Chegamos ao 21º dia do mês 8 do ano de 2026, donde hablaremos de los sisos que se passaram hasta final de la noite de ayer, e la madrugada de hoje, de dia viernes, e hasta amanhã, em lo momento do vídeo de hoje, pela manhã, temprano. Hoje, dia viernes, vamos iniciar com um siso que se passou em Peru. O Peru sigue temblando. Ayer houve um siso forte em Peru de 6.7 na escala Richter, em região de Apurímac, em Ayacucho. Então, vamos seguindo, acompanhando os sisos que estão chegando acá em Sudamérica, que se passaram há 15 dias atrás em região de Ásia, que estão chegando acá em Sudamérica. Vamos quedar sem atenção, preparar-se e cuidar-se muito também. Bueno, vamos iniciar com este siso que se passou em Peru. Peru houve um siso de 4.4 em la escala Richter, a 86 km de profundidade, a las 4h30 da tarde de ayer. Peru sigue temblando, 4.4 houve um movimento, sentiu Peru com este sismo. Depois Chile, 3.6 em la escala Richter, a 29 km de profundidade. Cerca de la Terra, baixa intensidade, Chile sentiu pequeno leve movimento, que se passou ayer em la noite, las 9h15 de la noite de ayer. Depois Peru novamente. Peru 4.0 na escala Richter, a 116 km de profundidade, a las 8h24 de la noite de ayer. Peru 4.0 na escala Richter sentiu mover-se, mesmo sendo lejos de la Terra, a 116 km de profundidade. Depois Colômbia 3.5 em la escala Richter, a solamente 24 km de profundidade, cerca de la Terra, baixa intensidade, sentindo Colômbia um leve pequeno movimento, pelo que há sentido mover-se. Este siso se passou ayer em la noite, las 8h38 de la noite de ayer. Depois Peru novamente, 3.6 em la escala Richter, a solamente 68 km de profundidade, a las 9h40 de la noite de ayer. Peru sentiu leve pequeno movimento com este sismo, pois foi cerca de la Terra, 68 km de profundidade. Depois Chile ha movido. Chile houve um sismo de 4.12 na escala Richter. 4.12 na escala Richter, solamente 24 km de profundidade. Cerca de la Terra, Chile é movido com este 4.12 na escala Richter, 24 km de profundidade, lá 1h04 de la madrugada. Sentiu mover-se Chile. Depois Venezuela, 3.5 na escala Richter, a 87 km de profundidade, a lá 1h45 de la madrugada. Venezuela 3.5 sentindo o movimento, pois foi cerca de la Terra, 87 km de profundidade. Depois Peru 3.5 novamente em la escala Richter, sentiu leve pequeno movimento em Peru com este sismo. Peru 3.5 a solamente 54 km de profundidade. Este sismo se passou a lá 1h45 de la madrugada de hoje, de dia viernes. Peru sentindo leve pequeno movimento, pelo que é sentido mover-se. Depois Argentina, 3.6 em la escala Richter, a 163 km de profundidade, a las 7h57 de la manhã de hoje. Argentina, 3.6 sentiu leve pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra.
Depois Argentina, 3.7 em la escala Richter, a 184 km de profundidade, a las 7:43 da manhã de hoje. Argentina 3.7, sentindo leve pequeno movimento, pois foi lejos da terra. Depois Colômbia 3.7 em la escala Richter, a 43 km de profundidade cerca da terra, sentindo um leve pequeno movimento também. Colômbia 3.7, a solamente 43 km de profundidade, que se passou a las 6:59 da manhã de hoje. Depois Colômbia 3.0 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, a las 7:34 da manhã de hoje. Colômbia 3.0 sentiu mover-se pouco leve, pelo que sentiu, pois foi cerca da terra 10 km de profundidade. E finalizando o vídeo de hoje, Argentina 3.4 na escala Richter, a 222 km de profundidade, a las 9:52 da manhã de hoje. Argentina 3.4 sentiu um leve pequeno movimento, pois foi lejos da terra. Então, amigos seguidores, não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? Amanhã na noite regressaremos com um novo vídeo dos sisos que se passarem hasta final de la manhã de hoje, de dia viernes, em la tarde de viernes e início de la noite de viernes também. Tá bem, amigos seguidores? Tenham todos um bom dia e hasta la noite. Tchau, tchau.